convosco, venho te trazer mais uma mensagem para o nosso dia. Te convido a ficar comigo até o final, a não passar esse vídeo, porque vamos estar estudando sobre batalha espiritual. Então, se você tá aqui comigo, né, nesse vídeo, te convido a assistir até o final, acompanhar. Eu vou estar abordando agora os tópicos que nós vamos estar conversando durante esse vídeo e vou estar citando alguns versículos também. Batalha espiritual. Vai estar falando sobre qual que é o campo de batalha, né, que tem, né, espiritual. Vai estar falando o que o inimigo usa, né, como arma, né, para batalhar, né, contra os filhos de Deus. Vai estar falando também sobre o medo, né, como o medo é visto, né, pelo inimigo e também, né, o direcionamento ali na palavra. Vai estar falando sobre a falta de perdão, que dá legalidade, né, ao inimigo. E não se vence, né, com a emoção. A batalha você se vence através da decisão, né, de caminhar com Cristo. Vai estar falando também sobre como ela pode afetar a nossa vida, essa batalha espiritual. E no tópico 7 está falando sobre o Espírito Santo, como ele age, né, nas batalhas, como a gente consegue chamar ele para nos auxiliar e como temos à disposição ele. E também vai estar falando como louvor e adoração, né, são importantes para a nossa vida, como o que a gente escuta, o que a gente fala, interfere na nossa vida como um todo, a importância do jejum, né, de enfraquecermos a nossa carne, e também da comunhão. Então, são esses tópicos que vão ser abordados aqui nesse vídeo. Se você está me assistindo até aqui, que bom, te convido a curtir, né? Curte ali o nosso vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve também no canal, para você sempre estar recebendo as mensagens. O campo de batalha é a mente. O inimigo trabalha com enganos, dúvidas e medos e falsas crenças. Então, quando o inimigo ele quer nos tirar o foco das coisas de Cristo, ele vai encher nossa cabeça de dúvida, vai ficar na nossa mente trabalhando, tem pensamentos que não são de Deus. E a gente possa reconhecer quando vier esses pensamentos, se é de Deus, que a gente, amém. Se não é, a gente já tem que em pensamento mesmo procurar ir repreendendo e dizendo, ó, sai daqui pensamento, você não é meu, eu não quero você aqui. A minha mente é de Jesus, né? Que a gente esteja lembrando. E também não encher a nossa mente de pensamentos, né, de pensamentos do passado, de coisas ruins, de pessoas, a Bíblia sempre fala que a nossa luta não são contra pessoas, né, contra principados e potestades. Então, que a gente possa se aliar com Jesus Cristo e com o Espírito Santo para ir vencendo as batalhas que vierem, né, que virão, né, isso é escrito, né, virão aflições em nossa vida, então que a gente seja um guerreiro de Deus, né, que a gente possa estar firmado em Deus. No segundo tópico ali tá falando, então, que o inimigo, né, usa a palavra de forma distorcida. Tá lá a passagem de Mateus, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, da parte que ele tentou Jesus. Então, que a gente possa, né, estar ciente de que se ele tentou Jesus, eu tava aqui olhando meu caderninho, eu vou anotando aqui pra mim não me perder. Então, se ele tentou Jesus, que era o Filho de Deus, que conhecimento, ele sabia para que ele estava aqui na Terra, ele foi tentado. Então, imagine nós que muitas vezes nem sabemos, né, da existência de Jesus, não sabemos quem é ele, ouvimos falar, mas não sabemos do poder que Deus tem em nossas vidas. Então, que a gente possa se atentar para isso. E lá no livro de Mateus 4, no versículo 5 e 6, diz: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então, ele tentou ainda dizendo, né, que Deus, e aqui ainda falou, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele citou o Salmo 91 e citou, né, que Deus daria ordem a seus anjos para proteger. Então, imagina, o inimigo, ele sabe da palavra muito mais, às vezes, que muitos que se dizem cristãos. Eu não sou, né, a melhor pessoa para falar isso, mas eu tô entendendo que eu tenho que me fortalecer na palavra. Porque se ele tentou Jesus usando a Bíblia, muitas vezes ele pode nos tentar usando a Bíblia, distorcendo ela, trazendo falsas crenças. Então a gente tem que vigiar. Vigiar se é bem naquele contexto que as coisas estão indo. O medo, né, nos paralisa, tá dizendo ali.
Então, que a gente possa, né, tá sabendo que, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, e sim poder de amor e de moderação. Então, 2 Timóteo 1,7 tá falando que Deus não nos deu espírito de covardia. Então, que a gente possa estar ciente de que vai haver tentação, vai, mas nós vamos ter que estar com coragem e fé em Deus. Então, que a gente possa, né, lembrar, o medo paralisa. Então, que a gente não venha a ser paralisado pelo medo. No tópico 4, fala sobre a falta de perdão da legalidade ao inimigo. Então, lá em Mateus 6,15 diz, né, se não perdoar, não será perdoado. Então, que você lembre dessa passagem de Mateus 6,15, que se a gente tiver com o coração cheio de amargura, eu sei que às vezes tem situações que a gente não consegue perdoar, que é difícil pra gente. Mas daí, nesses momentos, a gente precisa pedir e decidir soltar isso. Porque quando perdoamos, nós estamos soltando aquele fardo, aquele peso de carregar alguém que às vezes não tá nem lembrando de você e você tá ali amargurado, carregando aquela pessoa, carregando aquela mochila, aquele peso assim nas costas. Porque falta de perdão. E na falta de perdão é difícil, né? Como é que Deus vai entrar no teu coração se você tá cheio de lixo, de coisa ruim, né? De amargura. E quando a gente não perdoa, a gente se coloca como vítima. A gente procura no outro sempre o motivo das coisas. Eu não estou dizendo que sempre é o outro, mas quando você decide soltar, você se liberta e abre uma nova caminhada para você, cheia de frutos abençoados. Então, no tópico 5, que agora nós vamos estar falando, diz sobre a batalha. Que a batalha não se vence com emoção, e sim com autoridade em Cristo. E essa autoridade está sendo falada no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Então, vamos lá, Mateus, Marcos, agora Lucas. E vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O poder está em Cristo, Deus está em Jesus. Então, que a gente se lembre disso. Que a gente use esse poder que Jesus nos deu, no seu nome, no seu sangue, na sua autoridade, pelo que ele fez por nós na cruz. Não é nada que façamos, né? É pela graça de Deus que vem, né, esse perdão, esse amor e essa autoridade. A autoridade que Cristo nos deu, ele venceu até a morte. E ele, nada nos causará dano, segundo a palavra do Senhor e segundo a força em Jesus Cristo. Vão vir coisas, às vezes, que vão nos atingir, mas não vão nos matar. Então, vamos ser fortes em Cristo. E o 6º tópico desse estudo diz assim, ó. A batalha pode afetar o físico. Daí, tá trazendo aquela passagem em João 5,5, que fala daquele paralítico que estava lá 38 anos no tanque, esperando a sua vez de receber a cura. Mas ele era sozinho e ele estava muito tempo ali. E quando Jesus veio falar com ele, né, Jesus perguntou, né, a ele o que ele queria, né, que fosse feito com ele. Aí, a princípio, ele falou que ele estava, né, 38 anos ali, mas ele não respondeu a pergunta, né, de Jesus. Então, mesmo assim, Jesus teve misericórdia, né, e Jesus curou ele. Então, diz assim, ó, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Daí ele respondeu que não tinha ninguém, né, que ponhasse ele lá. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente se viu curado. Então Jesus usou outra forma de curá-lo, porque geralmente era curado quem se banhava no rio. E Jesus mostrou para ele que Jesus era a cura. Então ele saiu andando, né? Depois de 38 anos sem andar, ele saiu andando. Porque Jesus mostrou que ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Então que a gente esteja ciente que Jesus é, que é o tópico 7, que está falando o Espírito Santo é nosso aliado. Guia, fortaleza e discernimento para nos direcionar. Em Romanos 8:26, eu vou estar fazendo a leitura aqui para a gente estar embasando esse estudo. Quando você ficar perdido na tua Bíblia, vai pro índice, ele serve para nos ajudar. Não precisa, né? São muitos livros, a gente pode usar a ferramenta que Deus deu. Deus deu aqui o índice, então vamos lá no índice. O Espírito.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui está falando que o Espírito Santo nos ensina a orar, intercede por nós, e eu creio que o Espírito Santo direciona até pessoas para estarem orando por nós. Então que você lembre que Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos direcionar, para nos dar, né, guiança, né, nessa caminhada. Então vamos pegar a benção e não vamos desanimar, vamos seguir em frente com Jesus. No 8º tópico deste estudo está dizendo que o louvor e a adoração trazem libertação. No versículo que fala sobre o louvor e adoração no livro de 2 Crônicas, isso é no Antigo Testamento, diz assim, ó, no capítulo 20, no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon, e de Moabe e do Monte Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, através do louvor, né, caem barreiras, espíritos imundos vão embora através do louvor e da verdadeira adoração. O tema que está sendo falado nesse estudo é no tópico 9, que fala sobre o jejum, que estejamos sensíveis à voz de Deus, e para estarmos sensíveis à voz de Deus, devemos jejuar. Tem vários livros da Bíblia que nos trazem embasamento quanto a isso. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 3, está trazendo uma passagem também falando sobre o jejum, né? E todo o livro de Daniel, né, conta sua trajetória. Ele era uma pessoa de oração, era uma pessoa que consagrava a Deus. E também no Novo Testamento, Jesus está trazendo a importância, né, do jejum, que existem, só saem com jejum e oração, castas, né, de demônios e coisas que só saem através do jejum e da oração. Não adianta só a gente fechar a boca, judiar da carne, ficar ali prostrado. Segundo, né, o que Jesus fala também, não é um jejum para você andar mostrando para todo mundo que você está jejuando, é entre você e Deus. O propósito de não comer, não beber nada, mas assim, é entre você e Deus. Isso eu digo no jejum total, né? E claro que você deve ter o discernimento antes de fazer isso, não vai sair fazendo de qualquer jeito. É sempre com decência e ordem. Então, antes de você jejuar, faça uma oração, peça ao Espírito Santo que direcione qual jejum você vai fazer. Ter alguns alimentos, né? Existe o jejum parcial também, que você não come nada, mas você toma líquidos. E também existe o jejum total, mas esse você deve ter uma cautela para você fazer, porque muitas vezes você, às vezes, toma algum medicamento, você tem alguma limitação física que você não tem o discernimento de não sair por aí fazendo loucura. É necessário o jejum para ser fortalecido o espírito e enfraquecido a carne. Das situações que sempre é bom você fazer essas consagrações, então que você vigie, né? Antes de você jejuar, você ore e você peça o direcionamento de Deus. E outro tópico, que é o último desse aqui, que é um dos mais importantes, é sobre a comunhão, sobre não estarmos sozinhos, com irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo, que a gente não ande sozinho. Feitos para andar sozinho, fomos feitos para nos relacionar. É importantíssimo para nos fortalecer na fé. Então, era isso que esse estudo trazia hoje, que você se lembre, então, que na batalha espiritual é necessário você estar com a tua mente fortalecida, cuidar o que entra nos teus ouvidos, no teu coração, que você lembre que o inimigo, ele usa a palavra de forma distorcida, então esteja firmado na palavra, que você não deixe o medo te paralisar, que você não deixe a falta de perdão te tirar do foco de Deus, que você não faz emoções que você vai vencer batalhas, e sim com a autoridade de Cristo e com a decisão de seguir com Cristo e vencer essas batalhas. E a batalha pode afetar também o físico, mas Jesus faz as coisas tudo para trazer a cura. Como ele curou aquele paralítico, ele também pode te direcionar, pode te impulsionar e te usar, né, para salvar muitas vidas. O Espírito Santo é nosso companheiro nessa batalha. O louvor e a adoração são essenciais para não nos afastarmos, né, da presença de Deus, e também para espantar o mal, botar para correr, né? E o jejum e a comunhão são outros pontos cruciais para nos mantermos firmes nas batalhas. Então era esse o estudo que eu ia trazer para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, né, do que era para ficar, mas eu acredito que trouxe aqui pontos para você pensar e meditar na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até o final desse vídeo, te convido a comentar ali batalha nos comentários, e eu agradeço por ter ficado até aqui.
E que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente e compartilha. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.